Olá, crianças, tudo bem com vocês? Bom dia, espero que vocês estejam todos bem. Hoje a tia Vivian veio para conversarmos um pouco sobre o gênero textual relato de viagem, certinho? Então, para iniciarmos o nosso estudo sobre esse gênero textual, que é o relato de viagem, vocês podem observar nesse slide 2 que a tia Vivian colocou as principais características do gênero. Porém, antes de iniciarmos a leitura dessas características, eu gostaria que vocês entendessem o que é relato. Relato vem do verbo relatar, ou seja, contar, narrar. Portanto, um relato de viagem nada mais é do que a sua contação, a sua narração sobre uma viagem que você tenha feito e que tenha te marcado. Então, iniciando a nossa leitura, nós temos aí uma atenção para as características desse gênero. É um texto escrito em primeira pessoa, ou seja, o próprio viajante, o próprio narrador. Você, quando for escrever o seu relato, vai registrar a sua história, suas vivências, suas experiências, suas impressões sobre a viagem que você está fazendo. Normalmente, são apresentados nesse tipo de texto dados específicos. Eu vou especificar, eu vou explicar, eu vou deixar claro para o leitor o local onde eu estou no momento do registro. Em que cidade, ou em que país, ou em que continente, certo? E a data do registro. Normalmente, as pessoas gostam de colocar a data, o nome do local e a data, até mesmo a hora em que se relata, em que se escreve, em que se conta sobre um determinado fato dessa viagem. O autor, no caso o viajante, ele apresenta detalhes da viagem, impressões, ele vai detalhar esse lugar, mostrar as características desse lugar, caracterizar mesmo o lugar. Para quê? Com qual objetivo? Ele quer que o leitor compreenda melhor o que ele está relatando, o que ele está contando. Quando ele detalha esse lugar, quando ele dá características, quando ele especifica com vários adjetivos, quando ele conta com detalhes tudo que ele está vendo, tudo que ele está vivenciando, o leitor vai compreender melhor o relato, a narração dele, a forma como ele conta é muito importante. E para começar com nossos exemplos, eu deixo para vocês uma perguntinha bastante interessante. E você, gosta de viajar? Nesses slides, nesse estudo que nós estamos fazendo hoje, a tia Vivian escolheu um texto, eu escolhi um trecho, na verdade, de um livro que eu gosto muito, de relato de viagem. Eu acho muito divertido a forma como as autoras escrevem, como elas contam. O modo que elas relatam, que elas narram, deixam na gente uma impressão boa de que foi muito bom e chega a dar um desejo de conhecer aquele lugar. Nós estaremos falando das férias de 3 garotas, que nós vamos conhecer daqui a pouco. E as férias que elas tiveram foram férias bem diferentes, porque foram férias na Antártica. Nas férias, tem gente que adora viajar, não é mesmo? Tem gente que escolhe uma praia agitada, tem gente que prefere a calmaria de uma cidade do interior. Mas, e se o destino da viagem fosse a fria Antártica?
Você toparia? Pois as garotas Tamara, Laura e Marina, que são filhas do navegador Amir Klink, não só aceitaram o convite do pai, como depois decidiram contar suas aventuras no livro que elas chamaram de Férias na Antártica. Então aqui eu apresento a vocês as aventureiras irmãs Laura e Tamara, que são as mais velhas, e Marina, a caçula da turma. Elas adoram viajar e contam em vários relatos um pouco de suas aventuras pelo mundo. A tia Vivian escolheu, para nós estarmos analisando as características desse tipo de texto, um trecho do relato de viagem que elas fizeram para a Antártica. Eu espero que vocês gostem muito. Nessa foto estão as 3 irmãs explorando pela primeira vez a Antártica. E elas vão nos contar, nos relatar algumas de suas impressões e experiências nesse lugar que elas chamam de lugar maravilhoso. A partir de agora, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção em um detalhe. A tia Vívia começará a ler o trecho que eu escolhi do livro Férias na Antártica, para que possamos compreender melhor o que é o relato de viagem. A partir de agora, eu serei uma das meninas, isso mesmo. Eu relatarei em primeira pessoa as impressões, os detalhes, tudo que as meninas contaram. Certinho? Nascemos numa família que gostava de viajar de barco, e muito. Crescemos enquanto nosso pai construía um novo veleiro, o Paraty 2. Quando ficou pronto, tornou-se famoso pelas viagens que fez e por ser um dos barcos mais modernos do mundo. Nossa mãe sabia que o barco era seguro e que poderia levar toda a nossa família. Então, pediu para irmos todos juntos numa próxima vez. E nosso pai concordou. Ficamos felizes porque finalmente não ficaríamos na areia da praia dando tchau. Partimos para uma longa viagem e deixamos nossos avós com saudades. Viajamos para um lugar que muitas pessoas nem imaginam como é. Para chegarmos lá, balançamos para cima e para baixo, para um lado e para o outro, com movimentos nem um pouco agradáveis. Fomos para um continente que não tem dono, nem bandeira, nem hino, onde sentimos temperaturas abaixo de 0. Dizem que ali é tudo branco e só tem gelo, mas enquanto viajávamos, fomos descobrindo muitas cores e diferentes tons de branco. Sempre nos perguntam: o que vocês fazem lá? Tudo, é a nossa resposta. É um lugar muito especial, chamado Antártica. E por que é tão especial assim? Quando deixamos a América do Sul, rumo à Antártica, passamos pelo extremo sul do continente americano, o famoso Cabo Horn. A partir dali, navegamos pelo Estreito de Drake. Com muito mar pela frente, estamos sempre acompanhados por muitas aves marinhas, principalmente pétreis e albatrozes.
Conforme nos aproximamos da Antártica, a água vai esfriando, ficando mais densa e o alimento começa a ficar mais concentrado, atraindo um número maior de animais. É como se entrássemos num enorme carrossel de animais e icebergs que flutuam em volta do continente antártico. Esse cinturão azul que abraça o continente é chamado de convergência antártica. A partir de então, sabemos que estamos mais perto do nosso destino do que de casa. E temos a sensação de que a viagem dos nossos sonhos está acontecendo. Depois de cruzarmos o Drake, que é a parte chata, porque todo mundo passa mal no barco, nossa ansiedade aumenta ainda mais. Alguns sinais indicam que finalmente estamos chegando. Não vemos mais albatrozes no céu. Sentimos o vento gelado no rosto e não dá mais para ir do lado de fora sem luvas e gorros. Começamos a ver grupos de pinguins saltando para fora da água e focas se exibindo no mar. Quanto mais nos aproximamos da Antártica, maior é o número de icebergs. Eles vão surgindo com formatos e tamanhos diferentes. O que varia bastante também são as cores. As cores. Dependendo da posição do sol, das condições climáticas do dia, do tamanho do iceberg, da largura da parede de gelo, da densidade e de outros elementos, um iceberg pode ser muito diferente do outro. Não são apenas blocos de gelo. Cada um é único. São tons de branco, cinza, azul e verde, muito diferentes dos que estamos acostumados a ver no Brasil. Leva um tempo para a gente se acostumar. A água vai batendo pouco a pouco no iceberg e o gelo vai se moldando, sendo esculpido em pontas, rampas, pequenas piscinas e cavernas. Então, aqui nesse último slide, eu deixo para vocês a foto da capa do livro das meninas, que foi publicado pela editora Peirópolis. E nesse livro intitulado Férias na Antártica, vocês encontrarão o relato completo da viagem que as meninas fizeram. Vários trechos em que elas contam, em que elas narram, relatam sobre coisas que aconteceram lá, sobre como foram as descobertas, o que elas sentiam. É um livro muito gostoso de se ler, cheio de aventuras, uma delícia de leitura. Vocês também podem encontrar esse livro em PDF pela internet. Quem se interessar, é uma ótima leitura. Eu deixo aqui para vocês o meu abraço, o meu carinho. Espero que vocês tenham compreendido um pouco do relato de viagem. Nós teremos outros textos, outras interpretações, outros exemplos, certo? Beijo!